Então vamos ver agora os tipos de User Profile. O primeiro tipo é o Local User Profile, ou profile de usuário local. Esse tipo de profile é criada a primeira vez em que o usuário faz o logon em um computador com Windows NT, com Windows 2000, Server ou Professional, com Windows XP, Home ou Professional, ou com o Windows Server 2003. A profile é criada dentro de uma pasta com o mesmo nome de usuário, em C, Document and Setting. Então, por exemplo, na primeira vez que o usuário J. Silva fizer o logon no computador, a sua profile será criada em C, Document and Setting, J. Silva. Dentro de J. Silva serão criadas diversas pastas onde estão as configurações do usuário J. Silva. Então, uma profile local é especificada para o computador onde ela foi criada. Então, por exemplo, se o usuário J. Silva faz o logon no computador Micro 1 e faz alterações em sua profile local, essas alterações elas não vão estar presentes quando ele fizer o logon Micro 2. Então, cada micro tem a sua própria profile local para o usuário J. Silva. O segundo tipo é o tipo Home User Profile. Nós até falamos disso. Então, nesse local User Profile, aquelas alterações elas vão ficar somente naquele computador. Já nesse tipo Home User Profile, é criado pelo administrador e depois armazenado em um servidor. Então, por exemplo, o administrador faz o logon em uma estação de trabalho e faz as configurações padrão para a profile. Então, vamos supor que o administrador fez o logon com a conta administrador. A profile será armazenada em Document and Setting, administrador. Se for uma conta de domínio, o nome do domínio é anexado ao nome da conta por um ponto. Por exemplo, a profile para o usuário administrador do domínio ABC, que foi o que a gente fez, seria gravado na pasta Document and Setting, administrador.abc, do computador onde o administrador fez o logon. Então, o administrador ele faz as alterações necessárias. Estas são salvas na profile local. Em seguida, o administrador pode fazer uma cópia desta profile padrão para o servidor. Então, por exemplo, poderia ser criada uma pasta compartilhada chamada profile no servidor SRV01, por exemplo. Neste caso, o caminho para esta pasta seria //srv01 /profiles. Dentro da pasta profiles, pode ser criada uma pasta para cada usuário. Por exemplo, //srv01 profiles /jsilva ou //srv01 profiles /maria ou Pedro, e assim por diante. Então, para copiar a profile da sua máquina local para a rede, basta que o administrador copie todo o conteúdo da pasta Document and Setting, administrador, para a pasta de cada usuário. Então, depois, o administrador deve definir as permissões de acesso em cada profile criada na rede. Então, por exemplo, na pasta //srv01 profile J. Silva, somente o usuário J. Silva ele deve ter permissão de acesso. Já na pasta /Maria, somente o usuário Maria deve ter permissão de acesso. E assim sucessivamente. Então, o passo final para que o usuário possa utilizar esta profile armazenada no servidor é informar nas propriedades da conta do usuário o caminho para a respective profile. Nós vamos ver isso aí no exemplo prático. Então, por exemplo, nas propriedades da conta do usuário J. Silva, o administrador informa o caminho //srv profile J. Silva. Nas propriedades da conta da Maria, o administrador informa o caminho //srv profiles Maria e assim vai. Tá? Então, na próxima, daqui a pouco a gente vai ver isso aí na prática. Então, feito isso, sempre que o usuário fizer as alterações em uma configuração do ambiente de trabalho Windows, essas serão salvas na profile armazenada no servidor. Por exemplo, quando o usuário J. Silva faz alterações nas configurações do ambiente de trabalho, essas alterações elas vão ser salvas em //srv01 profiles J. Silva. Quando o usuário J. Silva fizer o logon em uma estação de trabalho de rede,
ou seja, diferente, né, na qual ele fez as alterações, as configurações serão carregadas durante o login. Foi o que a gente explicou, né, anteriormente. Então, com isso, as alterações que ele fez em uma estação de trabalho estarão disponíveis em quaisquer estação de rede na qual ele fizer o logon. Por quê? Porque essas configurações, elas são copiadas a partir do servidor e seguem, né, o logon. Vai seguir o usuário em qualquer estação de trabalho no qual fizer o logon. Então, combinando o uso do Home Profile com o GPOS, que nós vamos ver no capítulo 18, é possível que o ambiente de trabalho do usuário siga esse usuário através da rede. Então, nós vimos aqui dois tipos de profile, o local e esse home. O outro tipo é o Mandatory User Profile. Já esse tipo de profile, ele é um profile do tipo somente leitura. As alterações feitas pelo usuário não vão ser salvas na profile. Então, quando o usuário fizer o logon, ele obtém sempre o mesmo ambiente de trabalho, independente das alterações que ele fez durante o seu último logon. Alterações estas que vão ser abandonadas. Então, esse tipo de profile, ele não permite que o usuário faça as alterações nas configurações definidas na profile. O usuário, ele até consegue alterar o seu ambiente de trabalho, mas no momento em que ele fizer o logoff, essas alterações não vão ser salvas. Então, ao fazer o primeiro logon, o usuário receberá as configurações definidas na profile que está no servidor, sem as alterações que ele fez, mas que não foram salvas. Então, essas configurações, elas são copiadas para o computador do usuário cada vez que esse fizer o logon. Então, quando o usuário faz as alterações, estas são feitas na sua cópia local da profile. E ao fazer o logon, é essa profile que está no servidor, a profile sem alterações, que é novamente copiado para a estação de trabalho do usuário, sobrescrevendo as alterações, porventura ele tenha feito. Então, o resultado prático disso é que sempre que o logon é feito, são carregadas as configurações definidas na profile do tipo mandatório, armazenada no servidor e para a qual somente o administrador tem permissão de fazer as alterações. Esse tipo de profile ele é utilizado para manter ambientes altamente padronizados, onde os usuários não devem poder fazer alterações nas configurações do seu ambiente de trabalho. Então, somente o administrador ele pode fazer as alterações no ambiente do tipo mandatório, diferente daquele Home User Profile. Então, na prática, a maioria das configurações de uma profile está no arquivo chamado ntuser.date. Então, para tornar uma profile do tipo mandatório, basta renomear este arquivo para ntuser.man. Okay? O outro tipo de profile é o temporary, né, User Profile. Pessoal, desculpa aí pelo inglês. Uma profile temporária será criada sempre que algum erro ocorrer durante o logon do usuário. Então, este erro que impeça que uma profile seja carregada, quer seja uma profile local, quer seja uma profile carregada a partir de um servidor. Essas alterações nesta profile temporária, ou seja, enquanto o usuário está logado, serão descartadas quando o usuário fizer o logoff. Então, vimos aí a parte teórica, né, dos tipos de profile. E agora nós vamos entender o conteúdo de uma profile. Então, neste item, nós descreveremos em detalhes as configurações e o conteúdo que é salvo em um profile de usuário. Então, conforme descrito anteriormente, todas as informações de configuração contida na profile do usuário são gravadas em um conjunto de arquivos e pasta dentro de uma pasta com o nome logon de usuário, no caminho Document and Setting. Então, por exemplo, as configurações da profile local para o usuário J. Silva são gravadas em um conjunto de arquivos e pasta dentro de C, Document and Setting, /J. Silva. A primeira vez que o usuário faz o logon em um computador, o Windows Server 2003 ou 2000, ou NT ou XP, ele cria a profile do usuário baseada na profile Default User. Então, a maioria das configurações da profile estão contidas
no arquivo nt_user.dat. Por exemplo, para o usuário J. Silva, as configurações estão no arquivo C, document and setting, J. Silva, nt_user.dat. As configurações do menu, todos os programas, serão copiados da profile All Users. Então, ou seja, os atalhos que estão dentro desta pasta, automaticamente eles vão ser copiados para a nova profile que é criada. Então, na primeira vez que o usuário faz o logon no computador. No capítulo 4, nós mostramos que para criar um atalho, né, que apareça para qualquer usuário logado, este atalho deve ser criado em All Users, ou seja, para todos os usuários. Então, dentro da pasta onde fica a profile de cada usuário, existem uma série de subpastas. Então, por exemplo, dentro da pasta Document and Setting, administrador, existe diversas outras pastas, cada uma que tem uma função específica. Vamos ver aqui essa pasta rapidinho? Deixa eu pegar aqui o Explorer. Deixa eu sair daqui. Então, vou mostrar aqui para você, naturalmente que você já deve ter visto, mas vamos lá. Aqui, ó, o administrador. E observa que aqui tem, né, várias pastas, ó. Olha só aqui a pasta que a gente acabou de falar, ó, o nt_user.dat. Aqui tem outras pastas, ó, administrador. Tá? Ok? Nessa pasta aqui, ó, Application Data, ou data de aplicativos, vão ficar as configurações dos programas utilizados no computador. Por exemplo, configurações do Outlook, do Express, do Office, tais como os modelos e dicionários personalizados, criados pelo usuário e assim sucessivamente. Nessa pasta Cookie, vão ficar as informações do usuário referente a sites que ele visitou. Então, por exemplo, existem sites no qual você deve fazer um cadastro para fazer compras. Então, a maioria dos sites de livrarias online, por exemplo, exige o cadastro. Então, você faz o cadastro e preenche o formulário. Algumas dessas informações são gravadas em pequenos arquivos conhecidos como cookie. Futuramente, quando você visitar o site novamente, você é surpreendido com a mensagem bem-vindo e aí aparece o seu nome. Então, a programação, quando a gente programa, por exemplo, em PHP, a gente já salva aquelas informações em cookie. E aí, quando você atualiza aquela página, então, se o cookie existir, ele vai pegar todas aquelas informações e aí traz para você dentro daquele site. Essa pasta desktop contém os atalhos, arquivos, pastas e demais itens que são exibidos na área de trabalho do usuário. Ok? Temos aqui também a pasta Local Setting, ou configurações locais. São as configurações de aplicativos locais, o histórico de navegação na internet, arquivos temporários. Então, essas informações elas viajam com o usuário, ou seja, vão acompanhar o usuário pela rede quando ele estiver utilizando o Home Profile. Aqui nós temos também o My Documents. Cadê meus documentos? My Documents recentes, tá bem? Mais recente Documents. Então, aqui contém os atalhos, né, para os documentos recentes que foram utilizados pelo usuário. Então, essas pastas facilitam a abertura de documentos e pastas que o usuário está utilizando. Aqui nós temos o Netroot, contém atalhos para os itens contidos na opção My Network Place Itens, ou seja, meus locais de rede. Temos também o Print Root, que são os atalhos para as impressoras instaladas pelo usuário. O Send To, que vai conter os atalhos para os itens que aparecem quando você clica no botão direito do mouse e em um arquivo ou pasta e seleciona o comando enviar para. Então, por exemplo, se você quer que apareça no menu enviar, né, para o nome de uma pasta onde você fez cópia de backup, então basta você adicionar um atalho, né, que vai setar, né, dentro dessa pasta. Você coloca essa pasta aqui e aí essa pasta vai passar lá no menu iniciar quando você coloca enviar para. O status, ou seja, aqui, ó, bem aqui você tem, ó, tá? Então tá aqui, ó. Desculpa, gente, aqui não. Aqui, ó, tá aqui, ó, Send To. Então tá aqui os arquivos que tem aqui dentro. Então, se você quiser que uma pasta seja acrescentada aqui, você coloca um atalho aqui
e naturalmente essa pasta já vai fazer aqui, ok? A gente ensinou isso aí no capítulo, me parece que o 3, quando nós estávamos ensinando a interface do Windows, beleza? Temos também aqui a opção Start Menu, que é o menu iniciar. Essa pasta ela vai conter uma subpasta chamada Program. Vamos clicar aqui. Ó, Program. E aqui tem todos os programas, né? O Send To, ó, olha só. Quando eu clico aqui, ó, Send To, veja que aparecem essas pastas aqui, ó. Observa que são exatamente essas. Deixa eu clicar aqui. Então, continuando, nós ainda temos os templates. O que são esses templates? São arquivos de modelo utilizado pelo usuário. Beleza? E aqui nós temos o arquivo NT-User, como a gente já tinha falado. Então, esse arquivo ele vai conter a parte das configurações que são armazenadas no registro do sistema. Então, nós vamos ver isso aí com mais detalhe no capítulo 21, ok? Então, enquanto o usuário ele está logado e faz alterações em suas configurações, estas são feitas diretamente no registro. Mais especificamente, na HK Current User. Então, quando o usuário faz o logoff, o Windows grava as alterações feitas pelo usuário nesse arquivo aqui, ó, ntuser.date. Então, com isso, da próxima vez que o usuário fizer o logon, o Windows ele vai ler as configurações a partir do arquivo ntuser, carrega novamente para o registro. Então, o efeito prático é que essas alterações elas são mantidas e o usuário ele recebe o mesmo ambiente de trabalho quando ele fez o logon pela última vez. Então, aqui nós temos também a pasta, olha só, temos aqui a pasta All Users. Então, as configurações dessa pasta, ela define itens do menu Programas e atalhos da área de trabalho. Esses itens eles vão estar disponíveis para qualquer usuário que fizer o logon. Então, por exemplo, se você quer que um atalho para uma determinada pasta ela seja exibida na área de trabalho, independentemente do usuário logado, então você coloca esse atalho na pasta Desktop da Profile All User. Então, aqui, ó, você coloca aqui nesse Desktop, então vai ficar disponível para qualquer usuário. Então, qualquer usuário que for logar aqui vai ter acesso a esse atalho. Então, quando esse usuário faz o logon, o Windows ele vai utilizar as configurações da profile do próprio usuário, mais os atalhos da área de trabalho, do menu, todos os programas e da barra de tarefa do Profile All User. Tá? Então, aqui, se você precisar colocar alguma coisa genérica, você coloca então em All User. Então, a Profile All User contém atalhos para os chamados programas comuns, ou seja, programas que estão disponíveis para todos os usuários que fizerem o logon no computador. Atalhos para programas individuais ou privados, ou seja, somente disponíveis para um determinado usuário, eles vão ser gravados na profile do próprio usuário. Então, como você pode observar, veja que a maioria, algumas pastas, né, desse profile, eles estão aparecendo como se fosse oculto. Veja, são pastas ocultas, exatamente para que um usuário normal não veja essas pastas. Para você visualizar essa pasta, para você esconder, ó, você vem aqui, ó, modifica aqui, não vê as pastas ocultas e observe que ele desaparece. Então, são pastas ocultas como forma de, digamos assim, de prevenção, para que um desavisado não exclua essa pasta, ou mesmo não visualize, né? Então, por isso que elas vêm como pastas ocultas, mas que você pode visualizar quando você coloca aqui nas ferramentas, disponibilidade de visualizar as pastas ocultas. Então é o seguinte, em um computador com o Windows Server 2003, somente os usuários com permissão de administrador terão permissão para modificar a pasta All Users. Então, nesse caso, se você desejar instalar um programa cujo atalho deve estar disponível para todos os usuários no computador, você tem que estar logado com uma conta de permissão de administrador para fazer a instalação desse computador, desse programa. Se a instalação foi feita com uma conta que não tem permissão de administrador,
o atalho vai ser criado somente na profile com a conta, da conta logada. Então, quando outros usuários fizerem o logon, o respectivo atalho não vai estar disponível. Então, este é um dos erros mais comuns e que geram muitas chamadas do suporte. Ou seja, o usuário ele instala um programa, ele faz alguma coisa, e aí vem outro usuário e não consegue encontrar. Então, por isso, por quê? Porque quando você instala, você não tem a permissão de administrador, então você não pode modificar essa pasta All User. E a pessoa que instalou determinado programa, né, ele diz que o programa não está instalado. Na verdade, o programa está instalado. O que ele não está é disponível para aquele determinado usuário. Então, a seguir, nós descrevemos as configurações que são gravadas na profile de cada usuário e, portanto, são individualizadas para cada usuário que fez o logon no computador. Então, o que é individualizado, né, para cada usuário? Configurações feitas no Internet Explorer, tais como opções de pasta, de visualização e assim por diante. Você observa que agora há pouco nós fizemos modificamos a configuração de visualização de pastas ocultas. Então, se eu tivesse logado com o meu usuário e salvado aquela informação, aquilo ali vai estar salvo para a minha área de trabalho. Um outro usuário, aquela alteração já não seria permitida. Então, arquivos da pasta Meus Documentos. A pasta Meus Documentos ela é individualizada para cada usuário. Então, outra coisa personalizada é a pasta Minhas Figuras, ou My Pictures. Então, essa pasta ela vai ficar dentro da pasta Meus Documentos e a pasta padrão para gravação de figuras. Então, quando você usa o comando arquivo salvar no Paint, Brush, por padrão já vem selecionada a pasta Minhas Figuras. Também temos favoritos do Internet Explorer. Então, a lista de favoritos também é individual, ou seja, fica gravadas na profile de cada usuário. Drives de rede mapeados via script de logon ou manualmente mapeado pelo usuário. Informações da pasta. Meus locais de rede, a qual contém atalhos para outros computadores e recursos de rede. Também são recursos que são personalizados para cada usuário. Os itens da área de trabalho. Configurações de vídeo. Configurações de aplicativos, tais como Office, Outlook Express, Internet Explorer. Configurações de impressoras, conexões de rede, configurações feitas através de opções painel de controle, menu acessório, outros programas instalados e que tenham sido programados para manter configurações separadas para cada usuário e salvar estas configurações na profile do usuário. Muito bem, então agora nós vamos mostrar, né, isso aí que a gente falou de forma prática, beleza? Então um abraço, na próxima aula então vamos continuar esse mesmo assunto, só que de forma prática. Um abraço, até lá.